versículo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Carta de Paulo, que escreveu aos Éfesos, a igreja em Éfeso, dizendo melhor, capítulo de número 6, versículo de número 18. Queria que a igreja, em reverência à palavra de Deus, se colocasse de pé em nome de Jesus. Não a minha pessoa, mas a palavra de Deus, que ela é maravilhosa e ela é digna, né, de todo temor, de toda atenção. Aleluia. Diz assim a santa palavra de Deus, versículo 18. Só quero me deparar com o versículo 18. Eu sei que é uma continuidade do versículo 17, mas o que eu quero me deparar é com o início desse versículo, que é muito forte. A Bíblia Sagrada diz assim, irmãos: orando em todo tempo. Eu vou ler o versículo todo. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua santa presença estamos reunidos, Pai, para lhe pedir, Senhor, que o Senhor, meu Deus amado, meu Deus eterno, nesta noite o Senhor possa falar conosco. Pai querido, Pai amado, nós oferecemos a Ti um culto, nós oferecemos a Ti um sacrifício, nós oferecemos a Ti um temor, nós oferecemos para Ti a reverência. Ah, Senhor, toda a nossa força, neste momento, meu Pai querido, queremos ouvir a Tua voz, meu Senhor, pelo Teu poder, do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fale com a Tua igreja poderosamente, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Quero falar nesta noite, amados irmãos, como dizendo aqui no versículo, orando em todo tempo. Mas o tema dessa mensagem nessa noite estará sendo o poder da oração. É um tema, irmão, que eu digo com todo o coração, irmão. Eu vejo uma necessidade da igreja. Eu vejo, irmão, realmente a precariedade da igreja em questão da oração. A oração, irmão, é algo que nós temos que conservar em nosso coração. A oração é algo que devemos estar sempre guardando, como a oração e a leitura da palavra de Deus. Porque o cristão, irmão, sem oração ele não vive. O cristão sem oração, irmão, ele não vai adiante. Paulo, quando escreveu à igreja em Éfeso, aqui no capítulo 6, talvez na sua Bíblia esteja dizendo a armadura de Deus. Ou seja, a armadura de Deus, ela é uma composição, ela é várias peças, irmãos, que formam esta armadura. Aqui temos a espada do Espírito, temos o escudo da fé, temos várias referências que podem ser úteis e é muito úteis para a nossa vida como cristão, como crente. Mas eu quero me deparar nesta noite sobre a oração. A oração, irmão, tem um efeito muito forte no reino espiritual. A oração tem um efeito, irmão, sobrenatural no reino espiritual. A oração, irmão, se você souber, você sempre terá a oração como uma regra de fé e de prática. Você sempre guardará a oração se você perceber, se você analisar pelas Sagradas Escrituras. Eu quero deixar aqui bem claro, algumas das pessoas que tiveram um exemplo por ter orado, por ter buscado a presença do Senhor. Eu quero aqui mencionar o nome de um homem que ele é mencionado em 3 religiões. O nome dele é chamado de Abrão, que mais à frente ele é chamado de Abraão. Abraão, irmão, foi um homem que quando saiu da sua etnia, quando ele saiu da sua cidade, Deus havia chamado ele no capítulo 12, disse para ele: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, que eu farei de ti uma grande nação. Abraão saiu, mas ele saiu com seus parentes. Abraão saiu com Ló, e o gado de Ló e o gado de Abraão era um gado muito enorme. Eles tinham ovelhas, eles tinham carneiros, eles tinham cordeiros, e eram muito numerosos, tanto que a Bíblia fala no livro de Gênesis que estava tendo um problema entre o gado, entre os animais de Ló e os animais de Abrão. E por haver esse problema, por haver essa confusão, Abrão conversou com Ló e falou: é melhor a gente se separar, porque está dando problema, porque está dando confusão. E a Bíblia
Sodoma e Gomorra. Mal ele sabia que lá era um lugar, irmão, onde habitava a imundície, lá onde habitava o pecado. Às vezes tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que a gente às vezes olha assim aparentemente e pensamos que é algo bom, que é algo bonito, que até parece com algo de Deus. Às vezes olhamos algumas coisas que às vezes nós temos que escolher entre algo bom e entre algo ruim. Mas Satanás, ele engana. Satanás, ele coloca, irmão, uma aparência que tenta trazer em você uma vontade enorme de querer aquilo. Satanás, ele coloca aquilo que é aparentemente bonito à tua vista. Mas se você nesta noite prestar atenção na palavra de Deus, se você nesta noite olhar com os seus olhos espirituais e dar atenção na palavra de Deus, você jamais será enganado pelo maligno. E ali continua a passagem, e a Bíblia fala que Ló, ele foi para lá. E a Bíblia Sagrada fala que Ló, ele sofria. Na epístola de Pedro, a Bíblia diz que aquele justo, ele afligiu seu coração. Por que ele afligiu seu coração? Porque lá habitava pessoas homossexuais, lésbicas, pessoas que tinham um comportamento diferente com aquilo que Deus havia criado. Porque Deus criou o homem e criou a mulher. Deus não havia criado homossexual, Deus não havia criado lésbica. Então ele viu aquele modo horrendo, aquele modo feio de uma mulher beijar uma mulher, de um jeito horrendo, de um jeito feio, de um homem beijar um homem. Ele via tanta pouca vergonha que nós nem imaginamos o que poderia estar acontecendo lá. E aquele homem estava lá. E Deus, a Bíblia fala, irmão, se você reparar na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que está na terra, irmão, sobe até Deus. E se for algo bom, ele se agrada. Se for algo alegre, se for algo realmente maravilhoso aos olhos de Deus, Deus irá receber. Mas quando é algo ruim, Deus não alegra. Deus se entristece. Deus acha uma coisa que não vai trazer proveito para a criação, não trará proveito para o mundo, não trará, irmão, algo bom. Tanto que o pecado, irmão, é a causa da morte, tanto que o pecado é a causa das doenças que você vê hoje em dia. E Deus, ao contemplar aqueles pecados, aquelas imundícies que o povo estava cometendo naquela época, o que Deus fez? Deus falou: eu vou trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, eu vou trazer realmente fogo do céu para consumir aquela cidade, porque o povo está pecando sobremaneira grande, o povo está pecando de uma maneira agravada. E Deus, ele ia fazer aquilo. Quando Abraão ficou sabendo que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, sabe o que Abraão fez? Abraão chegou até Deus e falou: Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor irá salvar? Aqueles 50 justos, eu irei salvar. Ó Senhor, se lá tiver 45, Senhor, 45 justos que não pecam, 45 justos que são servos, 45 justos que não são homens de bom caráter, de boa índole, realmente pessoas honestas, o Senhor vai destruir eles? De maneira nenhuma. Senhor, eu me atrevo a falar ainda mais. Senhor, se lá tiver 30, e Deus falou: não destrua. Se tiver 20, eu não destruo. Se tiver 5, eu não destrua. E naquele momento ali exato, Abraão intercedeu para o seu parente Ló. E a Bíblia Sagrada fala que Deus mandou o anjo para estar lá a salvar a vida de Ló. E a Bíblia Sagrada fala que ele sai daquele lugar onde estava com Abraão. A Bíblia fala que aqueles dois anjos foram vagueando, porque anjo não tem perna. Eles foram vagueando. Quando chegaram na casa de Ló, eles, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira tremenda, olharam para Ló e falaram: você precisa ir embora, porque o Senhor irá destruir este lugar, o Senhor irá acabar com este lugar por causa do pecado. E a Bíblia Sagrada diz que Ló correu. E a Bíblia Sagrada fala que ele se salvou daquele lugar. Sabe por quê? Por causa da oração, por causa da intercessão daquele homem de Deus, daquele justo. Eu quero dizer uma coisa para você: